Se você é introvertido e deseja se desenvolver como profissional, assista esse vídeo porque eu posso te ajudar. Antes de tudo, já se inscreve no canal para não perder nenhum tipo de conteúdo. Lembrando que alguns conteúdos eu tiro do canal, tá bom? Então fique atento porque alguns conteúdos não vão permanecer e você vai perder algumas coisas muito interessantes para você. A ativação da força do introvertido começa com uma análise breve e não precisa ser muito profunda do mundo. Basta você olhar e ver exatamente o que está acontecendo. E para ver o que está acontecendo, como eu disse, você não precisa se aprofundar tanto, né? O que eu quero dizer com isso? Que a gente vive claramente num mundo onde ele está saturado de barulho, ele está saturado de informação rápida, ele está saturado de estímulos que não param, né? O tempo todo você de alguma forma é acionado, a sua atenção é direcionada para outro lugar e, portanto, é um mundo saturado de superficialidade. Onde quer que você esteja, seja na própria internet, seja, enfim, no seu bairro, no seu colégio, no seu trabalho, você consegue ver a superficialidade tomando conta. A gente não consegue ter uma conversa profunda com quase ninguém. Isso porque a gente vive nesse mundo, claro, existem outras causas, né? Mas muito porque a gente vive nesse mundo extremamente barulhento. E para a gente entender e ativar, digamos assim, essa força que a gente tem, e eu falo aqui como introvertido também, a gente precisa entender que esse barulho ele é o começo do fim, ele é o começo da nossa fraqueza. Provavelmente você já viu, ou você até é a pessoa que chega em casa e a primeira coisa que faz é ligar a televisão. Ou então é a pessoa que acorda e a primeira coisa que faz é pegar o WhatsApp e dar uma olhada para ver se o rei da Suécia mandou uma mensagem muito importante para você. Obviamente, essas práticas, às vezes a gente faz elas sem perceber. A gente está tão envolto nesse barulho, nesse estímulo constante e enlouquecido, que a gente se deixa levar e a gente nem percebe exatamente o que a gente está fazendo. Perceber esse barulho, essa dinâmica de mundo tão ruidosa, é o primeiro passo para você entender e ativar a força que você tem como introvertido. Já de cara, eu digo que eu tenho uma visão muito, talvez até polêmica, mas muito forte sobre o excesso de informações. Muitas pessoas acreditam que quanto mais informação, melhor. Eu penso justamente o oposto disso. Ter muita informação não é uma coisa boa. Eu falo por experiência própria. Quanto mais a minha cabeça está cheia de informação aleatória sobre tudo, sobre todos, o tempo todo, cara, mais fraco mentalmente eu fico, porque eu fico cansado no final das contas. Eu imagino que você, como introvertido, também fique assim. Quanto mais informação, mais cansado eu fico. E, consequentemente, com menos foco eu fico. Ter muita informação, portanto, no meu ponto de vista, é uma coisa ruim, tá? Estar antenado sobre os acontecimentos do mundo, cara, não vai te fazer alguém realizado, feliz ou protegido. Não vai. Não adianta. Ah, eu quero saber porque eu preciso saber o que está acontecendo para me antecipar. Cuidado com isso. Cuidado com isso porque é assim que a gente fica mais ansioso, é assim que a gente fica cansado mentalmente, é assim que a gente perde todo o foco da onde a gente deveria prestar mais atenção. E isso, consequentemente, geram outras coisas muito ruins para a sua vida prática, profissional, por exemplo. Então eu vejo muitas pessoas falando, dando desculpas no final das contas, né? Falando, cara, preciso me manter informado, preciso entender o que está acontecendo nesse mundo muito louco, para me antecipar, para ficar antenado, para ficar sabendo, para ter com que conversar com as outras pessoas, enfim, uma série de desculpas, digamos assim, que fazem com que você perca o foco, fazem com que você se distraia, fazem com que você fique cada vez mais enfraquecido mesmo como pessoa, como profissional, e isso poderia ser evitado no final das contas.
no meu ponto de vista, repito, né? Isso tudo é uma desculpa porque você, no final das contas, é dominado pela curiosidade, porque você, no final das contas, é dominado pelo barulho, justamente por esse problema que eu estou trazendo aqui. O barulho constante, cara, gera superficialidade. Você não consegue pensar em nada direito, nem sobre o trabalho, nem sobre a família, nem sobre a sua vocação, nem sobre a sua espiritualidade. Você não consegue pensar profundamente sobre nada, nem sobre como você está se sentindo, no final das contas. Você se sente de várias coisas, você não consegue reconhecer os seus sentimentos, você não consegue dar nome aos seus sentimentos, você confunde sentimentos mais básicos. Às vezes tu fala, tô irritado. Será que tu tá irritado mesmo? Ou de repente você tá com fome? Né? Porque às vezes você come e resolve o problema. Ah, eu tô de saco cheio do meu trabalho. Cara, talvez você só precise ter uma noite de sono boa para as coisas ficarem tudo bem. Então, tem uma série de coisas que o barulho, que essa intensa quantidade de informações e acionamentos da sua pessoa fazem com que você seja cada vez mais um profissional e uma pessoa enfraquecida, né? Ansiosa, triste, desanimada e etc. Você vira literalmente um ser humano mais embrutecido, porque se você não é capaz de conseguir pensar sobre coisas básicas, importantes da sua vida, e quando eu falo básico não significa boba, umas coisas básicas que formam a base da sua vida, cara, você vira uma pessoa cada vez mais embrutecida mesmo, né? Duro como uma pedra, que não consegue. Tá tão distraído com tudo que está acontecendo ao seu redor que você não consegue pensar nas coisas mais importantes. E o pior, você não consegue ativar a força que você tem dentro de você para realizar os empreendimentos que você é chamado a fazer. Há um tempo atrás, eu estava num velório e eu sempre conto histórias de velório aqui, né? Impressionante, os velórios para mim são momentos de muita reflexão, assim. E eu tenho talvez ido até velórios demais ultimamente. Mas eu encontrei uma pessoa da minha família que ela era extremamente ligada ao esporte, ao futebol. Era uma pessoa muito um vascaíno nato, né, basicamente, apaixonado pelo time, pelo clube, etc, pela história. E, cara, eu não sabendo muito bem o que falar ali, né? Sabe como é o introvertido, né? Vocês entendem bem. Eu tava trocando mais ideias, conversando com algumas pessoas e tal, e eu parei do lado dessa pessoa da minha família. E aí eu perguntei, cara, e aí, como é que tá? Você tem ido aos jogos, né? Aquele bate-papo, né, padrão ali, básico de velório, que a gente tenta, digamos que, trazer um pouco mais de leveza para as conversas, para não deixar o ambiente ainda mais profundo, mas também sem fugir muito da reflexão que é necessária dentro de um velório, né? E aí eu perguntei, cara, e aí, tem ido aos jogos, né? Como é que tá a sua vida? E aí a pessoa virou um vascaíno apaixonado pelo Vasco, assim, pelo clube, né? E ele falou: Não, não tenho ido aos jogos, quase não tenho acompanhado o time. Eu fiquei extremamente espantado com essa resposta dele e ele completou, e eu achei muito interessante. Ele falou: Lucas, eu passei tanto tempo tão aficionado pelo clube que eu coloquei ele, sem perceber, eu coloquei ele no centro da minha vida. E eu passei a não pensar nas coisas mais importantes da minha vida. Eu não conseguia mais refletir sobre como estava indo a minha vida profissional, a minha vida pessoal, os meus sentimentos. Eu acabei idolatrando, ele usou essa palavra, idolatrando o Vasco da Gama. E aquilo ali não é uma coisa boa, né? E hoje eu acompanho, mas eu acompanho meio que de longe, né? Mas eu não vou mais aos jogos e tudo mais. E eu achei interessante ele trazer isso, porque no final das contas, eu vou chamar de amor, tá? O amor dele pelo Vasco fazia com que ele não conseguisse pensar nas coisas mais importantes da vida dele. O amor dele por um time de futebol ocupava o centro da vida dele. E esse amor por esse time de futebol causava um ruído na sua vida interior. Trazia mais barulho e distração do que alegria e concentração, pensamento e etc. E esse exemplo é um exemplo muito pertinente aqui para a gente hoje, porque quantas vezes eu e você a gente coloca
ruídos aonde deveria ter silêncio. Quantas vezes a gente idolatra alguma coisa que não é para ser idolatrada? Quantas vezes a gente coloca no centro da nossa vida algo que é secundário, algo que é do canto, que deveria estar no canto, que deveria ser de fato algo a mais, não a coisa central da nossa vida, certo? Então, o que você hoje está colocando como centro da sua vida e que não deveria estar? Eu acho que esse momento exige que você pense sobre isso para que você comece a entender e ativar a força que eu estou falando para você. Você, como introvertido, precisa entender uma coisa muito importante. E isso aqui é central neste vídeo, tá? O silêncio, ele é um recurso. O silêncio, ele é um recurso, uma ferramenta que você tem para desenvolver algumas coisas que são muito importantes na sua vida profissional e pessoal. O silêncio, por exemplo, é um espaço de profundidade. O silêncio ele não é mero vazio, não é mero ócio, mas um espaço essencial para a sua reflexão, a sua oração, o seu encontro com você mesmo. Sem o silêncio, você não consegue pensar. Sem o silêncio, você não consegue ter clareza do que você quer para a sua vida. Sem silêncio, você não consegue instituir estratégia para você lidar com determinada área da sua vida. Porque você está tão envolto na sensação, no ruído, no deixa a vida me levar, né? No ser acometido por alguma coisa e responder aquilo, né? Ficar nessa de... É basicamente uma atitude passiva, né? Você deixa a vida realmente te conduzir conforme as ondas da vida acontecem, né? Então, se uma onda da vida vem para esse lado e te empurra para lá, você vai para lá. Se depois eles te trazem para cá, você vem para cá de novo. Você fica sujeito às ondas da vida. E a sua vida, no final das contas, é uma vida entregue a esse mar sem direção. A esse mar que te leva para onde bem entender e às vezes não te faz progredir. Às vezes não, né? Não te faz progredir. Então, o excesso de barulho e a ausência desse espaço de profundidade, de silêncio interior, te faz viver uma vida que não vale a pena ser vivida no final das contas. Não importa se a idade que você tenha hoje, se você está vivo, ainda há tempo. Ainda há tempo de corrigir isso. Eu não estou aqui levantando uma bandeira contra o barulho. Eu nunca mais posso ouvir uma música, eu nunca mais posso ir numa festa. Então eu tenho que viver no mosteiro. Não é nada disso, pelo amor de Deus. É que você pode ir para a festa, você pode, enfim, ouvir a sua música, etc. O ponto é que você tem que ter um compromisso com você mesmo de ter uma vida interior, de ter um espaço de silêncio, para que você não fuja mais das coisas mais importantes, mas que você encare elas, pense e medite e reflita e tome resoluções sobre ela. O que eu quero fazer lá no trabalho? Qual é o posto que eu quero alcançar dentro da empresa que eu trabalho? O que eu preciso fazer para chegar a este local, a este patamar? Qual é a roupa que eu preciso vestir? Qual é o assunto que eu preciso dominar? O que eu preciso fazer para chegar lá? Você não sabe para onde você quer ir, você não sabe onde você está, você não sabe a forma de chegar do ponto A ao ponto B. E isso é um problema. Você é um ser humano que não entendeu ainda a força que há no silêncio, na reflexão, e por isso você é um ser humano enfraquecido. Então você precisa entender exatamente quais são as suas dores, as suas dificuldades, as suas limitações, aonde você está e aonde você quer chegar. Isso vale também para as questões interiores de virtude, né? Eu, Lucas, por exemplo. Cara, cada dia está mais claro para mim
que eu sou um cara muito egoísta. Eu sou um cara muito preguiçoso. Então, inclusive hoje de manhã na missa eu estava pensando, cara, mais uma resolução aqui, né? Eu acho que a graça de Deus ela vem suscitando no nosso coração, né? Cara, faz isso aqui, né? E aí eu já tô para anotar, inclusive não anotei, né? Mas está aqui na minha cabeça algumas pequenas práticas que eu preciso fazer para, cara, matar cada vez mais essa preguiça demoníaca que há dentro de mim. Eu faço as coisas, acordo cedo, durmo tarde, estou sempre trabalhando e tal, mas isso é só muitas vezes uma desculpa, porque faltam algumas coisas no meio do dia. Acordar cedo, dormir tarde, trabalhar todo dia, não significa que você não é preguiçoso, que você não é egoísta, entende? Mas existem algumas coisas no meio do dia que não estão sendo feitas e que, cara, você é um preguiçoso do cacete, sabe? Tem que acabar com isso. E aí eu estou estabelecendo algumas questões para eu matar essa questão na minha vida. Então, você precisa ter esse espaço de silêncio dentro de você, cultivado cada dia mais, para conseguir entender o que você quer da sua vida, para aonde você está, aonde você quer chegar e como você vai fazer essa transição. Beleza? Quais são as pequenas práticas que você pode estabelecer hoje e que vão te fazer chegar lá? O excesso de barulho, ele impede a escuta verdadeira. Você não consegue ouvir a outra pessoa, você não consegue ouvir a Deus, você não consegue ouvir nem você mesmo. Entende isso? Então é preciso cultivar esse espaço de reflexão, de silêncio. Um outro ponto importante é que o silêncio é uma fonte de sabedoria. Não é só pensar, mas é pensar mais profundamente sobre algumas coisas. A fala autêntica, madura, fundamentada, ela só brota no silêncio. Se você, como a maior parte das pessoas, né, abre o Twitter e dá uma opinião ali sobre política, sobre religião, sobre futebol, sobre etc. E cara, que fundamento tem essa opinião? É algo que só passou na tua cabeça? Você está chamando de uma verdade? Isso é verdade. Cara, verdade é algo que foi tratado por grandes filósofos na história da humanidade, como Sócrates, Platão, Aristóteles. E tu tá falando que o que tu escreveu ali no Twitter é verdade. Os caras passaram a vida inteira cheio de dúvidas. Os caras mais inteligentes da história da humanidade passaram a vida inteira cheio de dúvidas. E você tá falando que você tá falando é verdade? Você pensou isso em 30 segundos? E aí você tá falando que o que você está falando é verdadeiro? E os caras passaram a vida inteira para emitir uma frase. Pra falar, isso aqui realmente é verdadeiro. Eu acho. E você escreveu agora, pensou agora, e tá falando que é verdade. Cuidado com isso também, né? Eu lembro também uma vez que, sem cultivar esse espaço de silêncio, eu passei um período da minha vida, como pode dizer, eu tinha entrado já para, digamos que assim, eu comecei a frequentar a missa, né? Eu sou católico e eu comecei a frequentar a missa. E aí, no mesmo período que eu estava me debruçando sobre as realidades, digamos, espirituais, né? Eu vou chamar assim, eu estava lendo muita filosofia. Então eu li Sócrates, Platão, Aristóteles, Kant, Rumi, Schopenhauer e etc, etc, etc. E aí eu estava pensando que aquilo ali estava me dando sabedoria, né? Só que eu estava, digamos que, lendo a sabedoria dos outros, né? O pensamento, o raciocínio de grandes pensadores. Não necessariamente aquilo estava me fazendo um sábio. E aí eu lembro que nesse mesmo período que eu estava lendo tudo, né? Enfim, eu estava lendo muita coisa. Eu tive uma oportunidade de ajudar num serviço social da igreja. E aí uma pessoa chegou lá com uma questão e perguntou assim: olha, eu estou me sentindo mal e eu não sei muito bem o que eu faço. O que que eu faço? E olha só, olha que entre aspas bobeira, né? A pessoa me perguntou: o que eu faço porque eu estou me sentindo mal neste momento fisicamente? O que que eu faço? E eu não sabia o que responder. E aí uma colega do meu lado
muito, muito, muito sábia, no final das contas, né? Ela falou, olha só, faz o seguinte, senta aqui nessa cadeira, eu vou chamar uma pessoa que ela vai poder te ajudar melhor. Então espera aqui. Lucas, pega um pouquinho de água para ela, por favor. Eu peguei a água e peguei para ela. Só de sentar ela já se sentiu melhor. Nossa, estou melhor, obrigado pela água. E aí essa outra pessoa foi lá, buscou a pessoa que trabalhava na área de saúde e foi ali dar as orientações para ela, numa calma, numa tranquilidade, assim que eu fiquei olhando aquilo, eu falei, cara, eu tô lendo filosofia pra caramba e eu não sei responder, eu não sei, eu não tenho essa sabedoria prática. Uma pessoa está se sentindo mal aqui, eu não sei o que que eu falo, como que eu ajudo ela, né? Então, eu lia muito, né? Eu lia mais do que eu leio hoje, inclusive, eu acho. Mas eu não sabia ajudar uma pessoa, porque eu não tinha esse espaço de silêncio. Eu não tinha esse silêncio como uma fonte de sabedoria, como um espaço de meditação, como um espaço onde eu desenvolvesse clareza mental sobre as minhas ideias, sobre as coisas da vida como um todo, gerais. Entende isso? Então, até um pseudo-silêncio pode ser uma arma contra você. Até um pseudo-silêncio, uma pseudo-reflexão, leitura da filosofia, etc., pode ser algo que te deixa fraco hoje. O valor do silêncio, ele é muito alto. Então a gente precisa levar muito a sério para cultivar ele. Eu conheci uma pessoa e era um amigo, né? Mas ele estava discernindo a vocação dele, o estado de vida dele, né? Ele não sabia se ele ia casar, se ele ia ser religioso, etc. E ele não sabia, ele estava nesse discernimento vocacional. E aí eu estava junto com ele nesse discernimento vocacional. E aí ele a gente foi caminhando, em determinado momento eu tomei uma decisão, a resposta que eu queria não estava vindo, das minhas reflexões, das minhas orações e tudo mais. Eu, muito ansioso, muito precipitado, falei: olha, decidi aqui, já que a resposta não vem, eu que decido, né? E aí eu resolvi sair desse discernimento, que era um discernimento oficial, oficial mesmo, né? E aí era um grupo que se reunia para isso exclusivamente. E aí eu decidi sair. E aí depois eu consegui, graças a Deus, discernir, né? E esse rapaz, esse colega, ele permaneceu, esse amigo, né? Ele permaneceu. E aí ele fez 1 ano, fez 2 anos, fez 3 anos e depois saiu também. Eu, depois que saí, eu continuei debruçado sobre esse tema, né? E graças a Deus eu consegui ter clareza exatamente da minha vocação. Mas esse rapaz não, né? E já passaram-se, cara, acho que quase 10 anos já. E ele não sabe qual é o estado de vida dele. Ele não casou, ele não teve filho, ele não virou religioso, ele não fez nada assim, né? E me parece que esse silêncio, que é um silêncio que exige muita sinceridade, muita luta, porque a todo momento você está sendo acionado, você está sendo uh, atacado pelo barulho, tu tem que ser muito, muito sincero, tu tem que ser muito forte e você vai se dar mal várias vezes, você vai deixar o barulho entrar várias vezes e você tem que expulsar ele de novo. Então é uma luta constante. E se você abaixar a guarda, o barulho te domina. E esse meu colega, eu tenho a impressão de que ia acontecer algo parecido com isso, sabe? Até hoje ele não sabe exatamente o estado de vida dele, o que ele quer para a vida dele vocacional, digamos assim, certo? Ele não sabe, ele está nessa confusão até hoje. Né? Encontrei ele recentemente e ele estava ainda nessa confusão até hoje. E aí, cara, o que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que isso é muito sério. Ah, Lucas, é só um momento de reflexão. Não, cara, é um compromisso diário que você tem que estar ali, de parar todos os dias e pensar em algumas coisas que são fundamentais. Faz ali uma lista de coisas que você precisa pensar e chegar a conclusões, a ter clareza, se precisar, pede ajuda de alguém, né? Para entender determinados pontos na sua vida, porque um homem forte, um homem maduro, precisa ter clareza de coisas importantes, como por exemplo a sua vocação, como por exemplo o que você quer de vida profissional, por exemplo o que você quer de família.
Então, algumas questões precisam estar bem claras. É claro que você vai sempre ter alguma dúvida sobre várias coisas, né? Mas algumas questões são cruciais, são como pilares da sua vida para que você seja um ser humano e um profissional forte, mentalmente forte, espiritualmente forte, fisicamente forte, né? Por que que eu trago o físico aqui também? Porque uma das decisões é como eu estou tratando o meu corpo, como o meu corpo está hoje e como que eu quero que ele esteja amanhã. E o que eu vou fazer para ele de hoje chegar no que eu quero amanhã. Entende? Então, isso tudo é o quê? Pensamento, isso tudo é clareza, isso tudo é parar no silêncio e entender exatamente o que você precisa fazer, certo? E quando você não sabe o que fazer, você pede ajuda, certo? Então, há um valor espiritual, existencial no recolhimento que é muito grandioso. O silêncio é um caminho para a paz, para a sua paz interior, para o seu autoconhecimento, pelo seu desapego à superficialidade e para você se conectar com a verdade. Você sabe qual é a sua vocação? Você sabe o que você quer da sua vida? Você sabe quais são as suas inclinações? Eu vou fazer um vídeo sobre vocação aqui para te ajudar nesse sentido, tá? Inclusive já está feito o roteiro e eu acho que tem uma clareza ali muito importante, muito que vai realmente alinhar, porque esse assunto as pessoas falam dele, só que falam de uma maneira muito confusa ainda e deixa muitas coisas muito em aberto. Ao mesmo tempo, esse cultivo do silêncio é uma resistência à modernidade acelerada, né? Todo mundo quer te acionar o tempo todo. Todo mundo quer que você emita a sua opinião o tempo todo. Todo mundo quer que você veja o conteúdo dela o tempo todo. Inclusive, eu estou migrando quase que completamente para o YouTube porque o Instagram é desumano, né? Então, aquilo rouba a minha atenção demais. Aquilo me exige. O problema não é me exigir demais. O problema é exigir a coisa errada. Né? Gravar um vídeo, eu como introvertido aqui, de sei lá, 20, 30 minutos, isso é exigir demais. Mas eu tô aqui, disposto a fazer isso, não tem problema nenhum. Pode me exigir demais que tá tudo bem. Agora, quando exige a sua paz, aí a coisa muda. Tá? Então, resistir à modernidade. Você precisa construir um interior sólido através do silêncio que diga não para essas coisas que te atacam, para essas coisas que roubam a sua paz, para essas coisas que te impedem de pensar profundamente na sua profissão, aonde você está, aonde você quer chegar, por exemplo. Às vezes é necessário dizer não, porque todo mundo está dizendo sim. Né? Várias vezes, ó, me abordaram várias vezes. Ó, Lucas, começa a criar conteúdo sobre com aquela promessa, né? Que lá no copywriting a gente trabalha com promessas. A promessa é um dos elementos ali da narrativa, do storytelling, onde você prende a atenção da pessoa, de início, por exemplo. Né? Então, olha, seria interessante você trabalhar com a promessa de enriquecimento. Né? Inclusive, esse é o do Big Four. Enfim, existe um segmento que é o mais, eu acho que é do Big Four, que o segmento que mais vende na internet, que é o dinheiro. Né? Que é a promessa de dinheiro. Né? Depois vem outros ali, estética e etc. Né? Emagrecimento, que eles separam estética e emagrecimento, enfim. Então, e desenvolvimento pessoal, etc. Então tem alguns, o Big Four, os quatro primeiros grandes, né, assuntos que mais vendem, que mais dão engajamento, que mais as pessoas desejam. Né? Acho que você precisava trabalhar com a promessa de enriquecimento rápido e para qualquer um. Porque tá todo mundo usando. Eu falei, cara, isso é imoral. Não vou fazer. Ah, mas tu vai perder a oportunidade. Continuo pobre. Continuo sem fazer. Continuo pequeno. Esse é o preço? Então eu vou continuar. Prefiro não fazer sucesso nenhum do que vender a minha alma. Nem todo mundo vai ser capaz de fazer aquilo ali. Nem todo mundo foi feito para isso. Enfim. Então, tem coisas que você vai ter que dizer não, cara. Isso você só vai dizer não se você tiver um interior bem estruturado.
E tu só vai ter um interior estruturado se tu tiver um silêncio como meta diária. Todos os dias eu vou parar 1 hora do meu dia, da minha noite, da minha tarde, não sei, e vou pensar em questões importantes, como por exemplo, quais são os meus valores. Eu não abro mão disso. Ponto final. Ah, mas está todo mundo fazendo. Não abro mão disso. São José Sanches del Rio, 14 ou 15 anos. Alguma coisa assim. O cara prendeu ele na guerra, lá os comunistas invadiram o México, tomaram conta de tudo. Ele foi lá lutar contra eles. E aí foram capturados. Moleque de 16, 15 anos. Né? Então, cara, falaram pra ele, olha, é só negar a tua fé, meu filho. E a gente manda pra tua casa junto dos teus pais. Tem a vida inteira pela frente e tudo mais. Ele falou, pô, a proposta é boa, mas, cara, não posso. Olha isso. O cara com um revólver na cabeça dele. Ah, então a gente vai te torturar. Ele falou, eu não queria que me torturasse, mas eu não posso negar minha fé. Não, não vou negar. E o cara, a gente vai bater em você. Tá bom, mas eu não posso negar minha fé, desculpa aí. Eu tô falando do meu jeito aqui, é claro que ele não falou assim, né? Mas ele falou, 16 anos, hein? 16 ou 15 ou 14, alguma coisa assim. 16, vamos botar 16 que é o mais velho, né? Ah, eu tenho 15, né? Enfim, 16, beleza. Mas tu seria capaz de fazer isso? Não vou fazer. Não vou negar minha fé. Então tá. Então, corta aí o pé dele. Ah, cortaram o pé dele. Tá doendo muito, mas eu não vou. Então começa a cavar a tua própria cova aí. A mulher começou a cavar a própria cova. E aí? Vai negar a sua fé ou não vai? A gente vai te matar. E aí o cara falou, não vou. Aí o cara puxou o revólver e apontou na cara dele e falou, tu tem alguma coisa a dizer? A última coisa? Ele tem sim. Viva Cristo Rei. E aí o cara deu um tiro nele e matou ele. 16 anos, hein? O que é isso aí? O que leva um cara, um moleque de 16 anos, a falar: meu irmão, pode me matar, eu não abro mão dos meus valores. Eu não abro mão dos meus valores. E aí? O que você faria? Você morreria pelos seus valores? Provavelmente não, porque você não consegue nem cultivar o silêncio, porque é no silêncio que se cultiva os valores. Se pelo menos entende quais são os seus valores, né? Fica claro na sua mente. Na prática diária você vai confrontando os seus ideais, os seus valores com a realidade prática que muitas vezes vem na direção contrária. Mas é no silêncio que você entende exatamente no que você crê. Enfim. Então, resistência à modernidade acelerada. O silêncio não é ausência. O silêncio é um espaço para a percepção, para o discernimento, para a clareza mental. Quem domina o silêncio produz ideias mais densas. Fala menos, mas fala melhor. Quem domina o silêncio usa ele como uma força. E a sua força como um introvertido é justamente pegar essa inclinação natural que você já tem para dentro e transformar esse silêncio não num silêncio soberbo, como muitos usam por aí, mas num silêncio que deixe as suas ideias muito claras, que tenha uma estratégia muito bem definida, que faça você dar passos muito estratégicos. Essa é a força do silêncio. Essa é a força que você precisa desenvolver. Sem o silêncio, você dá espaço, pelo contrário, ao ruído, que gera ansiedade, que gera o não foco, que gera até depressão, que gera pouca profundidade ou nenhuma profundidade, que acaba criando em você muito barulho. Às vezes você se torna até um líder, mas é um líder barulhento, superficial, chato e etc. Né? Pelo contrário, a força de quem cultiva o silêncio é a clareza mental, é a sabedoria, é a profundidade intelectual, é a resistência aos excessos de estímulos que vem desse mundo muito louco. É a autoridade silenciosa que você exerce dentro da sua organização, dentro da sua família, etc. Certo? Se você quiser ouvir o que importa,
Se você quer ter clareza do que importa na sua vida, se você quer ser um introvertido forte, cara, o silêncio é o caminho. Ideias, vocação, consciência, Deus, propósito, isso tudo precisa ser ouvido. E você precisa silenciar o que não importa. Você precisa silenciar o Instagram. Você precisa silenciar aquilo que te aciona o tempo todo e que no final das contas está drenando a sua energia, te fazendo um ser humano cada vez mais fraco. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para que os meus conteúdos cheguem cada vez mais a você. Espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida, me chama nos comentários que eu estou disposto a te ajudar, ok? Ainda que de vez em quando bata uma preguiça, mas a preguiça não vai me vencer. Tá bom? Um grande abraço aí, tamo junto, até mais.